Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Com Ayrton Lucas de volta à relação, Flamengo terá mudanças contra o Atlético Mineiro hoje à noite pela Copa do Brasil. Conselheiros aprovam contrato e Flamengo vai estrear novo patrocínio contra o Atlético Mineiro. Vem mais por aí. Ele quer o Flamengo, o jogador desafia a diretoria e abre guerra por transferência imediata. O quarto reforço da temporada, Jorge Carrascal, desembarcou ontem aqui no Rio de Janeiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo deve ter mudanças para enfrentar o Atlético Mineiro nessa quinta-feira, às 21h30, aqui no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o Brasileirão como prioridade, a tendência é que alguns jogadores titulares sejam poupados pelo técnico Felipe Luiz. Um deles é o Jorginho, que emendou uma sequência de 9 jogos e atuou durante os 90 minutos das últimas 4 partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Everton Araújo e Alan devem formar a dupla de volantes no Maracanã. O Felipe Luiz pode optar ainda por tirar um zagueiro. O Cleiton, que entrou muito bem nos minutos finais da vitória sobre o Atlético Mineiro, é uma boa opção. Na esquerda, Ayrton Lucas volta a ser relacionado depois de 3 semanas no departamento médico, curando lá uma contusão na canela. Alexandro também tem chances de ir para a lista. O Vinha, que jogou sua maior minutagem no domingo, depois da grave lesão, é cotado para começar a partida. No ataque, a tendência é que o Pedro continue no time. O centroavante está suspenso no Campeonato Brasileiro. O Luiz Araújo, que começou o último jogo no banco, pode voltar a ser titular hoje. Matheus Gonçalves e Cebolinha brigam por uma vaga no ataque do Mengão. A provável escalação de hoje pode ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, Vinha, Alan, Everton Araújo, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Cebolinha ou Wallace Ian e Pedro. Desfalques do Flamengo: De La Cruz, joelho esquerdo, Pulgar, pé direito, Michael, tornozelo esquerdo, Danilo, coxa direita. É bom lembrar que ninguém está pendurado no Flamengo. Segundo o portal Coluna do Fla, o espanhol Saúl e o Samuel Lino serão relacionados para essa partida. A provável escalação do Atlético Mineiro deve ser Everson, Saraiva, Lianco e Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. Força total, força máxima. Apita o jogo o paulista Rafael Claus, assistido por Daniel Ricardo Simon Manes, de São Paulo, e Nailton Júnior de Souza de Oliveira, Ceará. No VAR, Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Esse jogo vai ter a transmissão do Sport TV e do Premier Futebol Clube em canais pagos e promete casa cheia, porque mais de 50 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A expectativa é de que tenhamos mais de 60 mil presentes. 3 dos 4 reforços desta janela, Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino, já foram inscritos no bid da CBF e têm condições legais de estrear pelo Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que esse time misto do Flamengo vence o jogo de logo mais contra o Atlético Mineiro completo? Para você, quanto vai ser o jogo? Coloca aí pra gente brincar. O meu eu vou dar lá no final desse programa. O Internacional voltou a ser cobrado publicamente pelo Flamengo por conta de uma dívida referente à contratação do volante Thiago Maia, realizada em 2024. O clube carioca, por meio de nota oficial divulgada na noite dessa quarta-feira, criticou a postura do time gaúcho, especialmente depois do anúncio da chegada do meio-campista Alan Rodrigues. Olha aí que é muita cara de pau. Segundo o Flamengo, o Internacional deixou de quitar 5 parcelas previstas no acordo, totalizando 1,25 milhão de euros, aproximadamente 8 milhões de reais na cotação atual. A situação motivou o rubro-negro a acionar a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, a CNRD da CBF, ainda em novembro de 2024, a fim de buscar a resolução do impasse.
A diretoria do Flamengo argumenta que, mesmo com todos os prazos vencidos, a sentença do caso segue adiada, com nova previsão apenas para o dia 6 de setembro. O clube solicita celeridade da CBF na análise da disputa e reforça que a morosidade pode favorecer quem descumpre compromissos, afetando a equipe no cenário esportivo nacional. A transação envolvendo o Thiago Maia previa um valor total de 4 milhões de euros, divididos em 10 parcelas. A primeira, no valor de 250 mil euros, deveria ter sido quitada em agosto do ano passado. A inadimplência, segundo o Flamengo, aconteceu desde o início do pagamento. Em comunicado oficial, o Flamengo afirmou, aspas, o Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente que o Esporte Clube Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com essa instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos jogadores, como o Alan Rodrigues, anunciado hoje. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares pelo jogador. A nota também reforça a cobrança por medidas institucionais mais enérgicas. O Flamengo considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio dos seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do fair play financeiro que a própria entidade decidiu abraçar recentemente, fecha aspas. É urgente que a CBF utilize os instrumentos regulamentares já existentes para assegurar que casos pendentes na CNRD sejam ágeis e que os clubes adimplentes sejam prejudicados por aqueles que reiteradamente ignoram as suas obrigações. Isso é uma vergonha. Os conselheiros do Flamengo aprovaram na noite dessa quarta-feira a proposta de patrocínio das empresas Rap Vida, operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde, para a parte superior das costas das camisas de jogo, de treino e de aquecimento do time profissional e do time sub-20. O contrato de patrocínio prevê o pagamento de R$ 23,8 milhões por ano ao Mengão. O valor ao fim do vínculo de 3 anos vai ser de R$ 71,4 milhões. A estreia do patrocínio no uniforme vai acontecer nesta quinta-feira no jogo contra o Atlético Mineiro. A aprovação aconteceu na reunião de estreia do modelo de votação de forma híbrida no Conselho Deliberativo do clube. A partir de agora, os membros do COD do Flamengo terão o direito não só de assistir, mas também de se manifestar e votar nas reuniões do órgão de forma presencial ou remota. Desde o início do ano, os cerca de 2.500 conselheiros e sócios já podiam acompanhar as reuniões do Conselho Deliberativo de forma remota e agora poderão votar nas pautas de maneira online. Essa foi uma promessa de campanha do Ricardo Lomba, presidente do COD, no final do ano passado. O quarto reforço do Flamengo nessa janela final chegou. Jorge Carrascal desembarcou no Rio de Janeiro no fim da tarde dessa quarta-feira. O meia colombiano vai passar por exames médicos e vai assinar contrato nessa quinta-feira. O clube pretende apresentar o jogador à torcida nessa quinta-feira, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Alguns torcedores do Flamengo recepcionaram Jorge Carrascal no aeroporto do Galeão. "O Carrascal chegou", cantaram os rubro-negros. O Jorge Carrascal começou a sua carreira no Milionários da Colômbia e teve as suas primeiras experiências na Europa pelo Sevilha B da Espanha e pelo Karpat da Ucrânia. Ele passou a se destacar quando voltou à América do Sul e jogou pelo River Plate por 3 temporadas. Ele foi comprado depois pelo CSKA Moscou em 2022 e desde o ano seguinte estava no Dínamo de Moscou. Na última temporada, o meia marcou 8 gols e deu 3 assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular. Seja muito bem-vindo, Jorge Carrascal. Boa sorte para você, meu garoto. A torcida rubro-negra te espera de braços abertos. O Cruzeiro de Belo Horizonte está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20.
Depois do empate em 1-1 com o Flamengo no tempo normal, a Raposa levou a melhor na disputa de pênaltis, venceu por 4-3 e carimbou a sua vaga entre os 4 melhores times do campeonato da categoria. O goleiro Marcelo brilhou nas penalidades, com 2 defesas nas 2 últimas cobranças rubro-negras, perdidas pelo Guilherme e pelo Lohan, que teve uma atuação muito apagada. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E tem um botão novo aí agora, né? O hype. Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. É de graça. E você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! O Flamengo ainda está no mercado em busca de reforços e sonha com Lucas Paquetá, que, segundo a imprensa estrangeira, será inocentado das acusações sobre manipulações de cartões amarelos. O seu atual clube, o West Ham da Inglaterra, topa liberá-lo, mas ainda não fixou um preço e aguarda a confirmação oficial da inocência do jogador. Enquanto isso, os ingleses têm interesse em Matheus Gonçalves, meio-atacante do Flamengo, e uma proposta pode ser oficializada nos próximos dias. Nesse momento, o Flamengo está de olho na contratação de 2 atacantes de área. 2 nomes estão sendo fortemente ventilados na Gávea: os argentinos Tati Castellanos e Lucas Beltrán. Os 2 jogadores vivem em imbróglios. De um lado, o Beltrán não quer voltar para o futebol sul-americano por agora. Já o Castellanos quer jogar no Mengão, mas nesse caso a sua situação é diferente. O atacante quer deixar a Lazio da Itália e está decidido mesmo a jogar no rubro-negro carioca. Tanto que ele estaria causando um clima de pressão na diretoria do clube italiano para ser negociado imediatamente. Ele estaria cobrando a diretoria do clube para ser transferido para o Flamengo em conversas de bastidores e até em reuniões dentro do próprio clube. Essa situação está causando um mal-estar. É importante ressaltar que os italianos fazem jogo duro, mas o argentino está tentando forçar uma facilitada saída nessa negociação. O Tati Castellanos tem 26 anos, 1,78 de altura, é argentino, já fez 2 jogos pela seleção argentina e é um centroavante destro que está na Lazio desde julho de 2023, tem contrato por lá até 30 de junho de 2028 e o seu passe está avaliado no Transfer Market em 25 milhões de euros. Aí, você tá afim de ter aí o Tati Castellanos no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, tá bom!